Olá, espero que estejas bem. Hoje venho deixar uma mensagem relativa ao Dia Internacional da Mulher de 2025 e é muito interessante porque eu tinha noção que queria dizer algo diferente daquilo que disse o ano passado e fui ver o vídeo do ano passado, que é de facto já muito poderoso e que vou deixar o link também aqui abaixo na descrição deste vídeo para poderes ver, porque é uma mensagem que está super atual. Mas eu gostava de crescer em cima dessa mensagem e este crescer também traduz o meu crescimento no último ano muito na cura das minhas próprias feridas, na cura da ferida materna, que me leva a olhar de forma muito diferente para a linhagem e para aquilo que é também este Dia Internacional da Mulher. Então, o ano passado eu comecei por agradecer. Agradecer a todas as mulheres da linhagem da minha, mas também a todas as mulheres que foram guerreiras, que foram guardiãs de sabedoria, que não desistiram, que permitiram que as mulheres hoje em dia sejam livres na medida em que são, que possamos ter voz, que possamos ter um lugar mais equilibrado na sociedade, se bem que ainda há trabalho por fazer, obviamente que sim. E esse é um reconhecimento profundo, porque se nós não reconhecermos quem veio antes de nós, quem nos permitiu estar no lugar onde estamos, estamos num lugar de arrogância. Portanto, é importante fazer esse reconhecimento, mas este ano eu quero levar esse reconhecimento bem mais longe. Este ano eu quero reconhecer e quero agradecer não só a todas as mulheres que foram guerreiras, que foram guardiãs, que não se calaram, que lutaram. Eu quero agradecer a todas aquelas que viveram reprimidas, que se permitiram também estar nesse lugar. Aquelas que sentiram que não tinham força para falar, para guerrear. Aquelas que permitiram que e viveram na perpetuação do sistema em que estávamos. Também há aquelas indo um passo mais longe, que através do seu sofrimento e do seu silêncio simplesmente se permitiram sobreviver e permitiram a sobrevivência dos seus filhos e permitiram que a vida chegasse até aos dias de hoje. E mais profundamente ainda, também agradecer a todas aquelas que compactuaram ativamente com o sistema patriarcal, todas aquelas que tiraram benefício próprio desse sistema, todas aquelas que estiveram num lugar em que elas próprias perpetuaram ativamente aquilo que oprimia outras mulheres, retirando benefício próprio. E isto porquê? Porque é muito fácil estar num lugar de julgamento, de soberba intelectual, emocional, espiritual, quando a nossa vida já é mais livre, mais confortável, quando já temos mais oportunidades, quando também já temos o nosso corpo mais seguro. E faz parte de um caminho de inteireza também reconhecer que todos estes papéis, até podemos dizer que todos estes arquétipos de mulher vivem dentro de nós. Porque quer tenha sido através das nossas linhagens, das nossas ancestrais, em que muitas vezes nós fomos as nossas próprias ancestrais numa outra vida, que esta informação também nos chegou, que nós já fizemos todos esses papéis, que esta informação nos chega
através das nossas próprias vivências, dos nossos registros akáshicos, quer seja através do nosso ADN e das ancestrais que vieram antes de nós. Todas nós já tivemos vidas enquanto mulheres, enquanto homens e enquanto mulheres já desempenhamos todos os papéis. Enquanto ser que se experiencia na Terra, encarnação após encarnação, nós já experienciamos todos os papéis, os desempoderados, os abusadores, tudo. Nós já passamos por todos os papéis. E presentemente só há uma cura e uma inteireza quando nós reconhecemos e acolhemos todas essas pequenas partes de quem nós somos. Só há paz interior, só há uma totalidade, uma inteireza, uma força, mas também uma humildade quando nós integramos todas estas facetas. E integrar estas facetas também nos permite sair mais e mais do sistema do patriarcado. Porque o julgamento, a exigência de perfeição, o guerrear contra outras mulheres, o não as aceitar, denegri-las, rebaixá-las, a única coisa que faz é alimentar um sistema patriarcal de separação. E a força do feminino está na inclusão, na compaixão, no amor incondicional. Perante os outros e perante nós mesmas. Há um livro muito interessante da Ruth Manos que se chama Guia Prática Antimachismo para pessoas de todos os géneros. Eu quando li esse livro fiquei pasmada pela quantidade de machismo que me habita e que eu não tinha sequer noção. É um pouco como a história do peixe que está dentro do aquário ou está dentro d'água e que só se apercebe que está na água quando o retiram de lá e ele deixa de estar dentro d'água. Todo o tema do patriarcado, do machismo está tão embrenhado na nossa sociedade, na nossa forma de viver, nos nossos registros, na nossa educação, na nossa programação, que muitas vezes nós temos um nível de machismo, de patriarcado dentro de nós que não temos nem noção. Então é importante também, enquanto mulheres, termos cada vez mais noção disto. E este desmontar só da ideia das guerreiras, de quem teve coragem, de quem falou, de quem lutou, que só essas são as válidas, que só essas são as corajosas, que só essas são as mulheres que nos sustentaram no caminho que nos fez chegar até aqui, essa ideia é profundamente falsa. As mulheres que sofreram em silêncio, as mulheres que se aproveitaram das suas posições para terem vidas mais confortáveis, para estarem no poder, também nos ajudaram a chegar até aqui. As mulheres que compactuaram em silêncio, aquelas que se fizeram desapercebidas, que passaram sem causar ondas, mas sobrevivendo, guardando informação, guardando sabedoria, mas não lutando. Todas elas são válidas, necessárias, absolutamente essenciais para todo o percurso que a humanidade fez até chegar aqui. E cada vez que nós julgarmos cada uma delas, estamos a julgar-nos a nós. E eu digo isto e acho que este é um tema muito importante porque cada vez que eu trabalho com o feminino, há duas vertentes muito grandes da ferida do feminino. Uma é com o masculino, com os homens, especificamente, e outra é com o feminino, com as mulheres. Neste caso, ainda assim muito tipificado, mesmo homens e mulheres. E embora a ferida com o masculino talvez seja aquela que se conhece mais, contra a qual nós falamos mais, de que as mulheres mais se queixam, quando começamos a aprofundar os temas, a ferida com o feminino é muito mais dolorosa. A ferida com as outras mulheres
é muito mais profunda e está muito mais escondida. Usualmente há muito menos consciência dela, exatamente porque ela é mais visceral, faria menos sentido que essas feridas tivessem sido ganhas através das nossas iguais, das nossas anciãs, das nossas ancestrais, das nossas pares, e então ela é muito, muito mais dolorosa. E esta aceitação destas mulheres que nós podemos considerar fracas, cobardes, compactuantes, manipuladoras, que se aproveitaram do seu poder, é sempre algo que nos continua a desempoderar. Porque não estamos a reconhecer este papel e não estamos a ver a ferida com o feminino. E ela é tão, tão, mas tão profunda. Não é a primeira nem segunda vez, aliás, são muitos os exemplos de clientes, tanto nos meus retiros como nas sessões individuais, em que há, numa situação de vida em que a mãe até foi maltratada pelo pai, em que teve uma vida dura, em que e que de alguma forma depois não estava emocionalmente disponível para os filhos, ou até passava alguma dessa dor para a geração dos seus filhos, há usualmente, por parte das mulheres em particular, uma desculpa muito maior ao pai e uma zanga muito maior com a mãe. Quer seja pelo complexo de Édipo ou pelo síndrome de Estocolmo, eu não tenho a certeza de qual deles é mais relevante aqui. Há esta sensação de que a pessoa que foi pior no seu crescimento, que mais feridas, mais mágoa deixou, foi a mãe. É a mãe a quem há mais dificuldade de perdoar. Embora se saiba que a mãe sofreu abusos físicos ou psicológicos ou emocionais, muitas vezes as filhas perdoam mais facilmente ao pai e criam uma imagem idealizada, talvez porque não tenham sentido na pele, elas conseguem reconhecer, sim, a minha mãe não era feliz, não era bem tratada, havia ali violência doméstica, mas a dor, a zanga, a raiva é muito maior em relação à mãe do que em relação ao pai. Isto, claro, no caso de não terem sofrido elas diretamente por parte do pai. Ainda assim, às vezes é mais fácil arranjar desculpas. E são muito mais ácidas, muito mais críticas com a mãe. Não quer dizer que a ação tenha sido pior. Quer dizer que a expectativa também é maior. E que era suposto aquela mulher que é igual, aquele género que nos deveria compreender melhor, cuidar mais, estar disponível. É também uma questão de expectativas irrealistas da criança, obviamente que sim, mas também esta ferida do feminino vem muito da falta, por vezes, de percepção do que foi a vida das nossas ancestrais, da falta de compaixão, da falta de compreensão. Porque quando nós compreendemos, já não temos que desculpar. Quando nós compreendemos, a necessidade de perdão se desvanece. Entramos em compaixão. Isto também acontece e é muito visível nos casos de abuso sexual, por exemplo. Neste sentido, usualmente é mais fácil, e este usualmente por vezes não é muito consciente, mas quando a pessoa está consciente do processo, é isto que costuma acontecer. É mais fácil começar porque se conseguir perdoar o homem que abusou. Depois, perdoarmos-nos a nós próprias. E por fim, porque está muito mais escondido e é preciso muito mais trabalho interior, perdoar as mulheres que não nos acompanharam, não nos protegeram, não nos avisaram. E eu digo isto tanto por acompanhar mulheres em situações dessas, como por experiência própria.
Foi um trabalho gigante, esta questão do perdão ao outro. Depois percebi que tinha que me perdoar a mim mesma, e embora o verdadeiro perdão ao outro deu-se quando eu também me perdoei a mim mesma, mas é mais fácil entrar naquela de benevolência em relação ao outro. O deixar passar tempo e a coisa se desvanecer. E a ferida mais profunda, mais escondida e mais difícil de sarar é com as mulheres que estavam à volta e que não foram capazes de proteger, de cuidar, de conversar, de avisar, de preparar para determinadas situações. Claro que esta é uma visão ainda, quando se diz que esta ferida é maior, é uma visão ainda inconsciente e não curada. Quando nós conseguimos fazer esta cura e entramos em profunda compaixão para com essas mulheres e conseguimos perceber que elas não tinham condições, não foram capazes porque não tinham condições internas e de contexto para o fazer, é o momento em que nós também nos conseguimos aceitar de forma inteira. E aceitamos de forma inteira porque aceitamos os outros de forma inteira. Neste caso, as outras. Neste percurso de crescimento, nós queremos sempre que nos aceitem, que nos permitam ser quem nós somos, de podermos expressar a nossa autenticidade, mas muitas vezes não queremos permitir isso aos outros. Ou pelo menos não queremos permitir isso aos outros quando eles não são aquilo que nós queremos que eles sejam. Quando não estão ao nível dos nossos estándares, quando não veem a vida como nós vemos. Então nós queremos ser aceites, queremos poder ter a liberdade para ser quem somos. Mas não aceitamos que os outros também têm essa liberdade, que os outros têm o direito da sua experiência humana, do seu caminho de vida, independentemente de nós estarmos de acordo ou não. Mais grave é quando fazemos isto em relação aos nossos ancestros. Até do ponto de vista sistémico, estamos a inverter posições. Estamos a julgar, estamos a achar que sabemos mais, melhor, como é que os nossos ancestros vão viver a sua vida. Então estamos a inverter posições, estamos a alterar a ordem da família com este tipo de julgamento. E estamos a querer uma coisa para nós que não estamos disponíveis a dar aos outros. Então esta aceitação, também esta cura da ferida materna, da ferida com o feminino, se quisermos aqui numa definição um bocadinho mais lata, embora ela comece sempre na ferida materna, é algo que nos leva, enquanto mulheres, para um patamar totalmente diferente. Um patamar de não julgamento, de aceitação. E em que, como no ano passado eu comentei, ou mostrei, falei no vídeo que fiz em relação a este assunto, em que realmente nos permite criar uma sociedade em que cada um pode ser aquilo que veio ser. Em que nos permitimos abrir mão do julgamento, em particular do julgamento sobre outras mulheres. Quer esse julgamento seja quando as colocamos num pedestal acima de nós ou quando as colocamos abaixo por terem características que nós não valorizamos, com as quais não estamos de acordo. Então há aqui este tema também da comparação que está sempre muito, muito presente em tudo aquilo que tem a ver com o desenvolvimento do feminino, a cura destas feridas do feminino, que é muito, muito importante, porque não há sororidade possível, verdadeira, enquanto nós não fizermos esta cura interior, enquanto nós estivermos dispostas a aceitar, a acolher, a amar todas essas facetas que nós vemos nas outras e que de alguma forma ainda rejeitamos, que de alguma forma ainda nos incomodam. E por isso eu trazer este ano esta, este convite, a esta gratidão por todas, todas as mulheres que vieram antes de nós, sem
exceção. Sem exceção de forma, de posição, de atitude. E podes dizer-me: "Sim, mas há coisas que são inaceitáveis, há coisas que em sociedade não podemos permitir". Sim, eu aqui estou a falar não de comportamentos patológicos, agressivos, que põem em causa o bem-estar físico das outras pessoas, nomeadamente do ponto de vista criminal. Isso nós temos regras na nossa sociedade, mas estou em primeiro lugar a falar de cura emocional interna, de aceitação de nós mesmos. Não que possamos deixar em sociedade que certas pessoas tenham comportamentos que não fazem sentido em sociedade, que não podem ser permitidos, mas ainda assim, sabendo que esses comportamentos existem, conseguir entrar em compaixão. Ou que existiram, porque também nós já tivemos esses comportamentos noutras vidas. E o entrar em compaixão, o entrar em aceitação emocional, a inteireza própria, não implica permitirmos certas vivências que nos fazem mal, ok? E também não implica permitir determinados comportamentos em sociedade que são tidos como invasão dos limites das outras pessoas, ok? Estou aqui a falar muito mais de um ponto de vista de desenvolvimento pessoal, crescimento interno, mestria interior, autoliderança, inteireza, cura. Cura emocional para podermos estar em paz, para podermos permitirmos-nos sermos verdadeiramente totais e quem nós viemos ser. E para fazer isso precisamos de aceitar fazer isso pelos outros, porque senão vai sempre haver um julgamento. Enquanto houver julgamento interno, há julgamento externo. Às vezes é mais fácil ver o externo do que o interno, embora o exterior é criado enquanto há julgamento interior. E o Robert Edward Grant diz uma coisa muito interessante que diz que vão-nos continuar a acontecer coisas que nós julgamos até nós deixarmos de julgar essas coisas e elas já não necessitam de estar na nossa vida. Então, cada vez que nós temos estas reações, são partes de cisão, são partes de fissura, de separação. São situações de separação. Então, quando nós conseguimos acolher verdadeiramente e estar em rendição, então sim, há aqui uma inteireza maior. E este era muito da mensagem que eu queria deixar. Como sabes, o meu trabalho é sempre um trabalho de muita consciência, de responsabilidade individual, de crescimento para todas essas mulheres maravilhosas, para todas as mulheres que estão a sofrer, para todas as mulheres que ainda não reconhecem a sua luz, para todas as mulheres que estão em desempoderamento, para todas as mulheres que perpetuam um patriarcado, porque ainda que empoderadas, continuam empoderadas no mesmo sistema. Eu deixo aqui muito, muito, muito amor e gratidão pelos ensinamentos, pelos exemplos, pelo espelhamento, para que eu possa ver-me com mais clareza e fazer as minhas escolhas no meu dia a dia. E esta é uma forma como eu te convido a olhares não só para este tema, mas para toda a vida, para a vida no geral, para todas as situações que tu atravessas, para que tudo aquilo que esteja à tua volta seja uma fonte de ensinamento e de sabedoria e de consciência, para que tu possas fazer as tuas escolhas e ir sempre caminhando no sentido da tua melhor versão, no sentido da versão que tu queres criar para ti mesma, para a tua vida. Um abraço muito, muito grande e espero que ajude esta reflexão. E vou deixar abaixo o vídeo do ano passado, que é bastante diferente. Este é mais um acrescento à mensagem que eu já deixei em 2024. Um abraço muito, muito grande, fica bem e até à próxima.